Carlos e os outros que vinham e começaram a desenvolver técnicas de mobilizações e finalizações. Aí ficou o Brazilian Jiu-Jitsu. A Casa do Atleta é um projeto social. A gente tem as exigências, o cara tem que estudar, ele tem que... Hoje em dia eu estou exigindo também inglês, que o cara saiba inglês. Qualquer arte. Pô, então se eu fosse um jiu-jiteiro e fosse te encarar, eu ia apanhar pra caramba. Provavelmente eu vou te ganhar. Mas vai me bater muito, né? Um pouco. Muito bem, tudo bem aí, gente? Tudo certinho? Estamos abrindo aqui mais um episódio do Café com Manteiga, como toda quinta-feira. Hoje é quinta-feira, é o dia, né? Nós estamos chegando sempre muito bem acompanhado de Evolve Kombucha, o chá fermentado que blinda o nosso intestino e nos dá a sensação de bem-estar todo dia, toda hora, o dia inteiro, né? Muito bem, estamos também com o Café Caldense, o café da nossa região que tem cheiro, gosto, né, do puro e verdadeiro café e um pãozinho de queijo Xodó de Minas, a tradição do pão de queijo mineiro de verdade. E hoje eu tenho nós temos um companheiro aqui, né? Nós temos aqui um convidado de peso. Né? Nós temos o prazer de receber aqui o Paulo Rezende, né? O Paulão do Jiu-Jitsu, como todo mundo conhece. Então, você que gosta de esporte, você que gosta de uma luta, você que conhece o jiu-jitsu, quer saber mais sobre o jiu-jitsu, assim como eu quero saber, conhecer mais, nós vamos bater esse papo aqui. Espero que você fique com a gente aí, que vai ser um papo muito bacana, tá? É o podcast Café com Manteiga no ar, a partir de agora. Paulo Rezende. Paulão, tá bom, meu irmão? E aí, Marquinhos, tudo certo? Prazer receber você aqui, meu irmão. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder trocar essa ideia. Matar algumas curiosidades que vocês têm sobre jiu-jitsu. Aliás, eu vou ser honesto, eu quero conhecer, né? Sim. Todo mundo fala de jiu-jitsu, aí muita gente, eu mesmo não sei diferenciar muito o jiu-jitsu do MMA, né? Que tem um outro nome também, né? O MMA hoje, ele é conhecido como uma arte marcial que antigamente era o Vale Tudo, né? E o jiu-jitsu, no começo do Vale Tudo, foi com a família Gracie, com Royce Gracie, que eles desafiavam os atletas de todas as modalidades e começou a sobressair o jiu-jitsu, né, nessa arte. Legal. Mas aí aqui diz o seguinte, que o jiu-jitsu, para mim, tinha nascido no Japão. E, na verdade, nasceu na Índia, né? Nasceu no norte da Índia com o budismo. Né? E aí veio para o Brasil em 1914. Isso mesmo. E ela é uma arte milenária, de 1500 do jiu-jitsu. Né? E por quê? Como é que nasceu isso? Conta essa história pra gente. Nasceu com o budismo, na realidade, porque eles faziam as travessias nas peregrinações e eram atacados por saqueadores. E aí eles começaram a desenvolver uma arte sem armas, que eles não podiam usar armas. Isso lá em 1532, né? Isso mesmo. E começou a se defender de uma maneira que foi chamando a atenção, e eles tinham todos os golpes. Tinham chutes, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhada, cotovelada, tinha tudo. Então foi aí que desmembrou a parte do desequilíbrio para levar para o solo, se tornou judô. A parte de socos e chutes foi para o karatê e continuou uma luta de solo que aí veio para o Brasil. Mas até então, lá em 1532, lá no norte da Índia, né? Sim. Era uma luta, embora seja uma luta de contato, mas era uma luta de pé, ou em pé. Não, o jiu-jitsu também começa em pé hoje em dia. A diferença do judô para o jiu-jitsu é assim, se você conseguir chegar numa queda perfeita que o adversário bate as costas no chão, o árbitro levanta a mão,
Ippon, acaba a luta. No jiu-jitsu, se acontecer qualquer... É Ippon. Ippon. Com fim de combate, vitória e acabou. E o jiu-jitsu, se começa em pé, igual o judô, se o cara consegue derrubar seu adversário, mesmo que seja uma queda perfeita, que o adversário bata as costas no chão, continua a luta e ele ganha apenas 2 pontos e continua uma luta. Entendeu? Então, a diferença que o judô desenvolveu, hoje em dia o judô cada dia fica mais bonito o judô, na verdade, eu sou muito fã do judô. E começaram a desenvolver novas regras, enfim, cresceu muito, evoluiu muito o judô. Eu gosto muito. E assim, para mim, é a modalidade que toda criança tem que iniciar. Eu quero colocar meu filho numa arte marcial. Começa no judô. Eu aconselho isso. A coordenação da capoeira também é muito bom, mas a disciplina, o aprender a cair, o respeito, a hierarquia do judô é muito boa. Porque, vamos supor, uma criança de 3 anos pode fazer jiu-jitsu? Pode. Mas a filosofia de ensino, a técnica de cair, a técnica de derrubar é muito importante, o respeito, o tatame. Por isso que eu falo, muita gente, eu quero colocar meu filho. Meu filho tem 5 anos. A gente já tem crianças de 5 anos no jiu-jitsu. Mas eu aconselho sempre, olha, vai no judô. E qualquer arte, seja criança, adolescente, que o pai queira colocar, a primeira coisa que o pai, eu acredito que isso é o correto, vá sem o filho. Eu quero colocar no Muay Thai. Vai sem o filho, vê a linguagem que o professor usa com os alunos, vê o histórico desse professor, entendeu? E vê quem ele já formou, que é muito importante a referência, quem já formou, quem foi formado. A frequência da escola. A frequência da escola, entendeu? Então, isso é muito importante. Aí você achou legal, conversou com o professor, viu que é uma sabedoria que está na tua frente, aí sim, entra e faz experiência com seu filho. Uhum. Então os irmãos Gracie, Gracie, né? Isso? Gracie. Eles quando vieram, trouxeram isso em 1914? Não, quem trouxe para o Brasil foram eles. Não, foi japonês. Foi o... o Maeda. Maeda. E aí ele trouxe e a família Gracie começou a desenvolver a técnica brasileira. Eles deram uma abrasileirada na história. Né? Porque a família Gracie realmente é a minha origem, a minha raiz, a minha linhagem é Carson Gracie. É uma linhagem que a gente carrega até hoje. E a família começou a desenvolver. O Hélio, que era o aluno mais novo, era o irmão mais novo, ele começou a desenvolver, porque ele era muito franzino, e começou a desenvolver técnicas junto com o Carlos e os outros que vinham, e começaram a desenvolver técnicas de mobilizações e finalizações. Uhum. Aí ficou Brazilian Jiu-Jitsu. E conhecido assim, no planeta inteiro, a família Gracie é realmente uma família soberana em termos de jiu-jitsu. Pois é, e aqui fala em... como é que chama o cara que luta jiu-jitsu? O que luta judô é o judoca, né? Jiu-jiteiro. Como é que é? Jiu-jiteiro. 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 Muito bom. Mas... Eu tenho um cunhado que chama Gil, mas não luta não é nada. Teiro. Mas pelo menos tem o sangue, né? Fala, opa! Aí está dizendo aqui que o significado do jiu-jitsu fala que é a arte suave, né? Arte suave. Arte suave ou técnica da brandura, né? Agora, o que tem de brando aí? Que eu vejo que o nego sai com a orelha até meio assado da história. Balela, né? Essa conversa, suave nada. Não tem nada de suave. Não tem nada, isso aí, porra.
eu falo, todo mundo fala, jiu-jitsu é técnica. Nada, velho. Pode ser o cara mais magrinho que for. Ele vai usar o máximo de força e junto com a técnica dele. Então, tanto é que os mais fortes, que existe a luta por categoria e a luta de absoluto. O absoluto é todos os pesos. Geralmente, eu falo aí em 98%, ganha os caras mais pesados. Sim. Que tem força e peso. Entendeu? E técnica. A técnica é soberana. Todo mundo Pois tem. é, mas então ali, Paulo, na verdade, é aliado de técnica e força. Sempre. Qualquer arte. Porra, então se eu fosse um jiu-jiteiro e fosse te encarar, eu ia apanhar pra caramba, pô. Porque você você é muito maior que eu. Não, eu ia apanhar, eu acho só de... Então, mas não é, cara? Não é. Se a gente tem a mesma técnica e eu sou mais pesado e mais forte, provavelmente eu vou te ganhar. Mas você vai me bater muito, né? Um pouco. Quer dizer, isso se eu te encarasse, né, Paulão? Porque eu não vou encarar. Mas então de brando não tem nada, né? Não tem nada. Porque eu não sei, Paulo, eu sei que vai dizer isso. Eu acho aquilo, honestamente, eu acho muito violento. Principalmente, nós vamos chegar lá no MMA. Uhum. Até porque tem uma ligação, tem um elo aí, sim, né? Tem. Porque o cara que chega... não tem o cara que ele vai ele vai do jiu-jitsu para o MMA ou ele do MMA para o jiu-jitsu? Não, a migração é toda a arte vai para o MMA, que é a mistura das artes marciais. Tá. É a mixagem, né? Então, o MMA é isso, é a mistura das artes. Então, antigamente, como a gente estava falando, a família Gracie sobressaía com o Royce, porque ele tinha a técnica de solo que quando ele levava o cara podia ser o mais forte do mundo. Ele levava para o chão e conseguia imobilizar e finalizar. E hoje em dia não existe um lutador de MMA que seja leigo no chão. Ele pode ser leigo no chão, mas ele não vai ser o melhor. Uhum. Então, se existe 1000 técnicas para se levar um atleta para o solo, mas você tem que saber as 1000 defesas, porque se você não domina o solo, você não vai conseguir ser um campeão mundial de MMA. Então você tem que saber dominar o solo, você tem que ter essa técnica. Tem o wrestling, que é uma modalidade nos Estados Unidos, e todo mundo agora, todo mundo já tem um pouco disso, que é o jiu-jitsu sem kimono, é o no-gi, é sem kimono, é com lycra e bermuda. E descalço, né? Sim, aí os caras têm esses treinamentos para que defendam a ida para o solo e quando vão para o solo também saibam se movimentar. Não existe mais gente leiga no solo. Eu tive o prazer de levar o Demian Maia, que é assim, foi um ícone do jiu-jitsu que entrou por MMA e, nossa, ele foi lutador de jiu-jitsu no MMA. Esse cara é forte, né? Ele é muito bom, cara, de jiu-jitsu. E eu tive essa honra, esse orgulho de treiná-lo. Então eu pude, e isso me proporcionou uma coisa muito legal, porque eu tive que ir para São Paulo, eu ficava indo e voltando, final de semana eu vinha para ver meus filhos, até que o Demian, ele me fez convite, até que ele fosse lutar a primeira luta dele. E a minha especialidade é desenvolver treinos de alto rendimento, seja para o MMA, seja para o jiu-jitsu. Eu aprendi muito com essas coisas de ficar sentado observando e puxando treinamento, enfim. Eu criei muito estilo meu de treino e me especializei nisso. Você tem quantos anos de 43 anos. 43 anos. Eu estou com 61. E foi assim, para mim, uma coisa que aconteceu. Na verdade, eu era do Kung Fu. E eu era um praticante legal de Kung Fu. Eu já tinha participado de algumas competições, enfim, eu gostava demais. Mas o que você lutou então? Você lutou Kung Fu
Você lutou... Capoeira, karatê, judô, porra, e jiu-jitsu. Mas eu não fui bom em nenhum, na verdade. Eu fui bom no Kung Fu. E no jiu-jitsu também, eu tinha muita força e pouca técnica. Quando eu comecei a desenvolver, dar treino, é que eu comecei a aprender com os caras que realmente sabiam, que eu contratei um faixa preta do Rio de Janeiro, ele foi dar aula, e eu comecei a observar e comecei a dar aula para criança. E nisso eu desenvolvi e falei assim, poxa, a turma está gostando. Aí esse professor não pôde continuar e os alunos não deixaram. Eu era faixa roxa, um faixa roxa é ruim, mas era bom como professor. E aí os alunos falaram, não chama outro professor faixa preta não, a gente quer continuar contigo dando aula. E aí... Como é que funciona essa faixa? A última faixa mais alta é a roxa? Ou é não, a roxa é do meio. É branca, azul, roxa, adulto, né? Uhum. É branca, azul, roxa, marrom e preta. Aí depois vem a coral, vem até chegar a faixa vermelha, mas essa aí demora, viu? Né? Bom, e aí? Conclui aí o que você estava contando. Então, eu era apaixonado no Kung Fu e o Marcelo Bering, hoje falecido, era muito bom de jiu-jitsu. Na escola ele já tinha a orelha toda estragada. Eu só tenho essa aqui estragada, mas eu cuido. Quando ela incha, eu paro de treinar, porque senão machuca em cima de machucado. Então, tem uma orelha, aí vira cara, aquele repolho. Essa grossura, né? Tem gente que gosta, né? E que nem atleta. Pega o alicate, estoura a orelha. Mas os atletas mesmo que machucam, eles não podem parar de treinar. Então machuca em cima de machucado, machuca em cima de machucado. Não tem algo que pode se colocar para proteger? Antigamente tinha e tal, até hoje tem, mas não adianta, acaba machucando. Né? Aí eu fui, ele ia participar de um Vale Tudo e ia lutar com um cara do boxe tailandês, um tal de Molina. E aí falou para mim, ô Paulão, tu não pode dar um treino comigo, cara, que você sabe chutar, socar e tal. E eu era marrento. Na época eu achava que o Kung Fu era a luta. Esse é o realmente, é uma luta do cacete, mas, cara, aí eu fui na academia dele e eu falando assim, puta, eu vou estragar esse cara. E eu que fui estragado. O cara... Perdão, gente. É que eu saí de uma tosse violenta. Toma kombucha. Vou tomar mesmo. O Paulo, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Não, deixa eu finalizar. Tá, finaliza. Aí eu apanhei igual um cachorro magro. Aí cheguei em casa muito bravo com meu irmão. Falei, brother, tu não me chama mais para ir no Kung Fu. Que isso? E eu era graduado no Kung Fu. Falei, porra, eu vou lutar jiu-jitsu. Que o namorado da prima da minha esposa era faixa preta já, o Peixotinho, que foi meu primeiro mestre. Eu comecei a pegar no pé dele para ele me ensinar o jiu-jitsu, que eu apanhei, cara. Eu ficava, nossa, meu ego acabou naquele momento. E aí comecei no jiu-jitsu. E fui ficando deslumbrado com o jiu-jitsu. Aí depois de um tempo eu vim para Minas Gerais. Você estava no Rio, veio para Varginha, né, que você falou? Varginha. Uhum. Na verdade, eu sempre fui muito ligado à família. Minha mãe estava numa fase depressiva, longe dos filhos, no Rio, e eu estava mexendo lá também com camarão e peixe, aí um mercado que eu trabalhava foi embargado, aí eu perdi tudo, aí eu falei assim, quer saber, eu vou para Minas Gerais ficar com a minha mãe, aí meu pai cuidava de um café da fazenda do irmão dele, e eu vim morar na casa de colono, na fazenda lá em Varginha. Que legal. Saí do Rio de Janeiro para vir morar na casa de colono no Rio de Janeiro. E aí meu filho Renato tinha 1 ano e eu comecei. Aí vieram propostas para eu dar aula de jiu-jitsu, abrir academia. Isso lá em Varginha. Em Varginha. Aí depois eu recebi uma proposta muito boa para ir para Alfenas, e Varginha também eu não estava curtindo. Em relação a dinheiro, que não estava dando para sustentar os filhos direito, do jeito que eu queria. Fui para Alfenas com essa proposta. Aí o Tuiz do Kung Fu aqui, meu amigo. Tuizão,
me falou, olha, tinha um professor de jiu-jitsu aqui, eu estou com uns 40 alunos, e você não quer vir dar aula para eles 2 vezes na semana? Que me falaram bem de você e tal. Eu falei, quero. Aí comecei a vir 2 vezes na semana, cara. No 3º mês eu trouxe família. Eu fui ver uma pista de bicicross. Nessa época meu filho já pedalava. O Renatinho? O Renatinho. Igual maluco. Aí eu falei, pô, é o lugar. E comecei a desenvolver aqui. Isso então, já tem 30 anos. 30 anos? É. Paulão, mas nessas lutas aí de jiu-jitsu, você bateu bastante também. Apanhou quantas vezes? Você mais apanhou ou mais bateu, de verdade? Ah, mas apanhei. É, cara. Tinha dia que eu apanhava mais do que o normal. Eu era muito forte. Mas os caras eram fortes também e tinham técnica, mais técnica que eu. E aí eu apanhava pra cacete. Mas aí eu sempre fui um cara bacana, amigo. Pagava o chopp pra galera. Aí comecei a ficar bom nessa porra. Não, você gostava de apanhar, né? Não. Pô, você me dá um cacete hoje que eu vou te pagar o chopp. Não, velho, era terrível. E assim, o chopp é brincadeira, mas na época era açaí, que a gente não bebia. Vim beber depois de velho, sabe? Assim, tomar uma cervejinha, muito socialmente. Fico tonto rápido. Mas na época eu apanhei pra cacete. Aí depois o meu mestre se tornou o Castelo Branco, que era o cara que mais me batia dentro da academia. E é teu amigo até hoje, esse cara? Pô, irmão. Eu convenci ele a parar de me bater em uma certa época. Eu falei, velho, olha o teu tamanho, olha o meu. Olha a tua idade, olha a minha, que ele era mais novo que eu. Aí eu falei, pô. Cara, eu acho que eu nunca ri. Tanto no podcast igual eu tô rindo mesmo. Mas, velho, eu vou te contar a verdade. Aí eu tive que. É efeito cascata. Eu apanhava e batia nos alunos. Aí eu comecei a bater muito nos meus alunos. E os caras foram ficando bons. E aí eles não me batiam depois com respeito, que era o mestre dele. Senão eles me metiam a porrada também. O negócio foi. Legal, cara, que bom. Bom assim, no sentido de... Não era bom, né? Não. Não, eu tô dizendo, não, mas era a tua profissão, velho. A tua pegada é o jiu-jitsu. Você gostava de apanhar, pelo que eu vejo. Apanhava e pagava chopp pros caras, pô. Quer dizer... Não, eu pagava o chopp pra apanhar menos, cara. Era tipo fazer amizade. E me diga uma coisa, alguma vez você se machucou, pelo menos seriamente, numa luta, num treino? No pé. O pé uma vez, que era assim, a gente... vai aprendendo com a vida, né? E isso me serviu muito para ensinar. Eu tinha um ego muito grande, assim como todos os lutadores têm, só que você tem que direcionar teu ego. Eu falo para meus alunos hoje, o ego dentro da academia tira a pontuação do que você tem que concentrar no ego maior, que é a medalha de ouro. Então, o ego, ele tem que ter hora dele ser forte e hora que ele tem que ser humilde. A gente tem que ensinar isso para os atletas. Eu ensino a minha metodologia. É que um egozinho todo mundo tem, né? Uma vaidadezinha todo mundo tem, mas ela tem que ser moderada, controlada. Se o cara tiver o ego muito alto, cai e machuca. E eu com esse ego dentro da academia, eu machuquei feio o pé, que o cara me deu uma chave e ele era colaborador meu, era gerente, ele era o vendedor da loja, que eu fiz uma equipe, que eu tinha que fazer uma equipe, um grupo de pessoas, um grupo de pessoas para o Peixotinho me dar aula, no horário depois do expediente. Aí eu arrumei, eu acho que 8 ou 9 pessoas, e esse trabalhava comigo, só que ele tirava onda demais, eu me irritava, durante o dia, ele, hoje à noite eu vou te arrebentar. Só que eu arrebentava ele sempre. E esse dia, cara, ele pegou meu pé numa chave de pé e eu não bati, cara. Quebrou. Aí fui parar no hospital. Mas chegou a quebrar o pé? Rompei ligamento, foi ruim. Como é que fica depois? Como é que esse cara veio falar com você depois? Ô, irmão, desculpa aí. Não mudou nada. Não mudou nada? Não. A que sarou apanhou de novo? Não, aí quando eu sarei, nossa senhora, era briga de galo mesmo. E me diga uma coisa, alguma vez saiu... A coisa extrapolou e saiu na mão de verdade? Chegou não. Comigo não. Ou você já viu isso acontecer? Não? Já vi. Nos meus alunos,
nunca vi sair na porrada de desacato. E quando tinha desentendimento, às vezes, eu chamava os dois. E aí? Preciso dos dois, você precisa dele. Para de viadagem, entendeu? Você é um cara de paz, né, Paulo? Eu sou da paz, entendeu? Não é nem a palavra certa essa, mas é assim... Você é um cara sem brando. Frescura, sem frescura, entendeu? Não sou brando também, não. Brando é muito boiola. É boiola. Mas aqui fala que é uma luta branda, suave. Mentira, isso eu nunca fui, jiu-jitsu. Bom, eu não sei se você chegou a falar da diferença do jiu-jitsu brasileiro. Dá uma esmiuçada pra gente aí. Do jiu-jitsu do brasileiro para vamos dizer, o tradicional, vamos dizer assim. É assim, cara. O jiu-jitsu brasileiro cresceu muito, tomou conta do planeta. Foi espalhando só que os americanos, eles têm um ego muito forte em cima das artes marciais. E eles começaram, não só eles, como japonês, começaram a vir em faixa preta. É assim, eu falo que 90% dos campeões faixas preta é tudo brasileiro. Então tem vamos supor, o Gordon, que é do no-gi, sem kimono, né, que é o com a lycra, ele está soberano. Hoje em dia, é o homem a ser abatido, e é americano. E é marqueteiro, assim, gosta de fazer uma mídia em cima, ele tem um foco. Ele melhorou muito a valorização do atleta financeiramente. E isso é o ponto forte dele. E ele tem ganho os brasileiros. Agora ele vai encarar que é o André Galvão, que eu também já tive o prazer de treinar ele quando estava treinando o Demian para ir para o UFC. Onde é que anda o Demian hoje? O Demian? Demian Maia. Ele hoje não luta mais MMA. Ele está fazendo mais essa parte de dar cursos, seminários. Ele deu uma aposentada. Mas assim, foi um ícone no MMA. Desculpa. Eu vou a uma academia de CrossFit do ex-aluno teu Cristiano. O Cristiano Bertolucci. Né? Então eu vou 2 vezes por semana lá, na intenção de exercitar, na verdade, entendeu? Vai lá, o Lucas chega lá... Eu já vi você no Instagram, dele já. Levantando, o que eu estava levantando? 90? 80? 15. É por aí mesmo, olha a cara de pau. Ali Não, mas é importante você estar levantando. Ali, ó, a menina, a Andréia, uma menina que treina comigo, ela levantando lá 40, 50, eu com 28, 30, lá no meio. Você não quer nada? Não, deixa eu aqui no fundo mesmo. Não, mas eu faço na intenção de exercitar. Exatamente. Hoje, quando a gente chega numa determinada idade, cara, a gente tem que fazer musculação. A gente tem que fazer um crossfit, a gente tem que fazer um funcional. Então, pilates é ótimo, alongamento é ótimo, todas essas atividades fazem parte, mas a musculação é fundamental. Esse pilantra aí levanta 80 quilos, 90 quilos, brincando. Eu fico nos meus 21. Pai, você precisa aumentar o peso pra quê? Não. Mas é assim mesmo. E o Cristiano, eu conheci o Cristiano nos Estados Unidos. Ah, é? Minto. Eu conheci um aluno dele que foi em Dubai, o Carreno, nos Estados Unidos. O Cristiano começou a treinar comigo aqui e começou a ser professor lá. Lá na América? Na América. E sempre foi muito solícito comigo, irmãozão mesmo. Fala muito bem. E me ajudou, ajudou. Não falo muito bem inglês, não. Não, tô falando, eu tô dizendo, ele fala bem de você. Ah, obrigado. E fala em português. Sim, não. É porque eu pensei que você tinha falado. Ele fala muito bem inglês. Fala nada. Não fala nada. Pilantrão. Não, comigo ele pode. Ele se virava, Mas aí eu conheci o Carreno, que é um colombiano, que era faixa azul na época, aluno dele. E a gente ele é faixa preta meu hoje. E está lá em Dubai fazendo um trabalho muito bacana, e a linha de treinamento
muito parecida com a minha. É muito legal quando a gente vê atletas que herdam, né? Levam essa herança de fazer a mesma linhagem. Isso é muito bom. Então, aí o Cris, eu falei, Cris, você que foi aluno do Paulão, conta um pouco do Paulão para eu conhecer mais e tal. Ele me falou que não me lembro o nome da pessoa, que você foi coach de alguém. Do Demian Maia. Mas ele falou de um outro alguém também. Matheus Diniz, Marcelo Garcia. Ele me falou algo assim. Uhum. Mas você, bom, de qualquer maneira, você formou muitos faixas pretas por aqui, que hoje são até professores, como ele, né? Já passou de 600. Aqui em Poços de Caldas eu formei muitos faixas pretas. A origem dos faixas pretas que estão em Poços ou foi aluno de aluno meu, mas a linhagem sempre tem hoje o Fabrício, que é o marido da Priscila, que é faixa preta, abrindo uma academia muito legal, representante do Renzo Grace. E ela é faixa preta minha, que estava nos Emirados Árabes, conheceu ele lá, no projeto da Palmas, que esse projeto é um projeto vencedor lá em Dubai. Dubai, ali naquele... Dubai, toda aquela região, Abu Dhabi, e eles trabalhavam nessa empresa que o Exército trabalha com jiu-jitsu e as escolas. Então, eles têm hoje, eu acho que uns 1000 faixa preta trabalhando nessa região. Então, inclusive o dia que o Lucas ligou para você, você estava em Dubai, né? Sim, eu passei 30 dias. Não sei, você pode contar qual era a parada lá, o que aconteceu? Não, é assim, cara. Eu tenho aluno espalhado você leva por bastantes países. E aí eu ia fazer uma turnê assim. Eu ia para Dubai, Catar, eu fui para o Catar, ia para Portugal e depois Espanha. Só que quando chegou em Dubai, como é verão, e é ruim, porque os alunos, é muito quente, os alunos saem de Dubai e vão para passar férias em outros lugares. No Catar a mesma coisa. E na Europa também, no verão não é bom, que os alunos não vão para academia. E aí Dubai me fez uma proposta boa, eu liguei para meus 2 alunos na Espanha e Portugal, falei, velho, eu vou ficar por aqui, mais para frente eu vou aí. Você ficou quanto tempo em Dubai? Você vai sempre para lá, na verdade? Dessa última vez? 30 dias e 5 dias no Catar, onde vai ser a Copa do Mundo. Incrível. Mas Dubai realmente é um escândalo, assim. Em que sentido? Em todos, porque lá, assim, a fonte de renda lá não é mais o petróleo nem o gás. O que aconteceu lá virou... Mas é o que fez Dubai, né? Sim, claro. E o Sheik, ele tinha um espírito de grandeza que ele queria ser o melhor em todos os aspectos. O prédio maior do mundo, o parque maior do mundo, os arranha-céus. Não sei se arranha-céus, essa palavra é certa? Arranha-céus? Ou arranha-céus? Céus. E tudo ele quer ser o melhor. E lá 10% da população é local. O resto tudo é imigrante investindo lá. E o turismo virou ponto forte. Entendeu? Então, é muita gente. E é assim a coisa louca, porque você olha assim a rodovia com 8 pistas, cara. Para ir, 8 para voltar, você fala, que isso? É uma cidade maravilhosa mesmo. E você se deu bem lá, né, Paulão? Cara, eu coloquei esse Carreno, Luiz Carreno, uma filial muito legal, que lá ele tem 7 unidades e eu passei dando aula, dou muito personal. Aí tem pessoas do Exército que treinam. Então, enfim, o jiu-jitsu lá é muito valorizado. É bem difundido. É bem difundido e como não está assim, está no começo, vamos colocar que está no começo. É muito importante que uma cultura brasileira cresça, ainda mais com uma arte marcial, ainda mais vindo assim com a minha filosofia de ensino. Isso eu acho muito gratificante.
E a tua linha, que você estava falando, é a linha Grace, né? Vamos dizer. A linhagem é da família Grace, que a gente tem que ter uma raiz, né? Porque a gente já passou em várias bandeiras, porque eu sempre tentei achar bandeiras que colocassem meus atletas em situação financeira legal. Então, as propostas vão aparecendo. Hoje, nossa liderança está no Catar, que é o Fabrício, e ele ajuda os atletas a irem Então, competir. você tem uma liderança, em cada país você tem lá uma liderança? É assim que funciona? Mais ou menos isso. Você lidera esse pessoal? E quais são os países? Não, no Catar não. No Catar eu não lidero. Espanha, liderado. por exemplo, e qual outro? Espanha, eu tenho alunos em Barcelona que se formaram. Hoje tem o time deles, que é o Reinaldo Ribeiro. O atleta dele veio passar 30 dias aqui na minha casa do atleta. Foi muito bacana, um cara muito disciplinado, muito bom de jiu-jitsu, faixa roxa. E a gente tem esse intercâmbio. Portugal tem um faixa preta que saiu da casa do atleta aqui e já tinha um faixa preta lá, que a gente formou em Portugal, o Manuel Bonai. E o Nel, que era faixa preta meu aqui da casa do atleta, campeão, poxa, fera, foi para lá e mora lá hoje, toca o jiu-jitsu na academia do Manel e tá super bem, graças a Deus. Ô Paulo, me diga uma coisa, você tem um projeto social também, você quer falar um bocadinho para a gente desse projeto? Claro. Como é que funciona esse projeto? A Casa do Atleta é um projeto social. A gente tem as exigências, cara, tem que estudar, ele tem que... Hoje em dia eu estou exigindo também inglês, que o cara saiba inglês. Eu comecei a fazer aula com o Tiagão, músico, não sei se vocês conhecem o Tiagão Barbudo, que toca, canta em Poços de Caldas, um cara, gente boa demais. E comecei a fazer aula de inglês com ele, porque eu ralo bastante de não saber o inglês. Faz falta, né? Principalmente você que viaja, tá? Sim. O aeroporto, bicho, se eu te contar metade, você passa mal de rir aí. Metade das coisas que eu já passei em aeroporto, nossa. Por falta muito perrengue, muito perrengue. Depois que passa é engraçado, mas eu já passei muito aperto, então é fundamental. E aí, quando eu resolvi, que eu tive a oportunidade, né, de voltar do Covid, que eu quase morri. Nós vamos falar disso aí, foi pesado, né, Paulão? Foi pesado. E aí, cara, eu trabalhava 20 anos no Hotel Monreale. E aí, cara, eu resolvi realmente viver para o jiu-jitsu, sabe? Pode deixar aqui. E preparei as pessoas para ficarem no meu lugar, porque, 20 anos não são 20 meses, muito respeito. Nossa, aquele hotel foi assim a minha segunda casa. Sim. Sempre. Sempre me acolheu, sempre acolheu meus filhos. A gente tem as filiais do Monreale. Vamos supor, tem uma filial muito importante em Guarulhos, que meus filhos viajam. Renatinha é patrocinado até hoje pelo Monreale. Tem um apoio muito legal nisso. Tem um hotel em Orlando. Então, quer dizer, os meus atletas vão competir em São Paulo, a gente fica no Hotel Monreale em São Paulo. Então, quer dizer, é um grande parceiro. E eu preparei pessoas para ficarem no meu lugar, para eu poder sair. E, coincidentemente, quem ficou no meu lugar foi o Leandro, conhecido no jiu-jitsu como Osaminha, faixa preta, e ele está tocando, trilhando a coordenação que eu tinha lá. E aí eu saí, cara, e fui fazer essa turnê, e aí eu dou aula para o Júlio, do vice-prefeito, e a gente começou a trocar ideia, e pintou uma oportunidade de eu retomar um trabalho que eu já tinha feito na gestão do Paulinho Corominas, que era o projeto social chamado Recriança. Sim. As unidades com crianças que a gente trabalha no contraturno escolar. E hoje eu estou com uma equipe muito fera e a gente está entrando firme na educação integral.
a gente quer colocar a educação integral, estamos desenvolvendo todo um procedimento para que a criança, o jovem, tenham a possibilidade de ter também atividades que possam projetar eles para o futuro. Sim. Entendeu? Então, isso é fundamental na minha cabeça hoje. E eu aceitei o convite. O Sérgio sempre foi um grande parceiro meu. A filha dele trabalhou comigo 5 anos no Monreale, a Bruna. Então, assim, é uma coisa que veio muito legal para mim e eu aceitei e está indo de vento em popa. Tá, eu comecei... Você implantou o jiu-jitsu lá também? Ainda né? não, vou implantar. Vou implantar que antigamente Quais a gente são as conseguiu... modalidades hoje ali, Paulo? Então, a gente tem várias, porque são várias unidades. Tá. A gente quer aumentar a quantidade de atividades, já tem capoeira como arte marcial, já tem judô, entendeu? Então eu quero colocar mais o jiu-jitsu, primeiro que é a minha praia também, né? E eu sei que vai sair muito talento dessas crianças que muitos estão em situação de risco nas ruas. Então o objetivo desse não é só a educação em si, que a educação engloba isso tudo. Sim. É tirar realmente as crianças em situação de risco, diminuir isso, entendeu? A gente tem que fazer esse papel muito bem feito, porque atrair jovens, adolescentes não é fácil. Né? Porque a gente tem que ter uma linguagem, e eu gosto muito de trocar essa ideia com a galerinha, porque eu sei exatamente os pontos que precisam ser atingidos para que aquele jovem tenha oportunidade. Porque chega um determinado momento que o cara fala assim, o que eu vou ser da vida? E a gente tem que estar presente nessa decisão. Ou você pode ser isso, vamos ser alguém. Entendeu? É o que eu falo para os meus atletas na casa do atleta. No mínimo, ele sai um excelente professor. Não conseguiu, porque a vaga para ser um campeão não é fácil, não. A gente conseguiu formar vários e vários campeões, isso aí eu tenho orgulho de falar, desde quando eu vim para Poços de Caldas, poxa, a gente conseguiu formar grandes campeões, brasileiro, mundial, latino-americano, europeu, e por aí vai, cara, assim, sem números, até chegar o Marcelo Garcia, que foi considerado o melhor lutador de todos os tempos. E esse passou pela sua mão também? Foi criado aqui. Isso é um legado. Ele é de Formiga, veio para cá juvenil e se formou, saiu daqui, foi para uma empresa muito fera também, que deu mais oportunidade ainda para ele. Na época eu não era maduro o suficiente para entender essa mudança e, poxa, sofria. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho, vamos supor, a minha faixa preta também chegou na final de todos os mundiais que ela participou aí nos últimos tempos. Faixa preta, daqui da Casa do Atleta, também de Formiga, coincidentemente, ofereceram uma oportunidade incrível para ela em São Paulo, que é a Dream Art, uma equipe também que tem só fera. E é lógico que eu sinto dor, falo, perdi minha melhor atleta, mas não é bem o perder, que a gente não perde, né, cara? O que acontece é que a gente tem que aprender a transformação. Ela continua, a gente continua, mestre e filha, isso aí não vai acabar nunca, mas a gente se fala muito, mas oportunidades, entendeu? E esses que estão vindo, que não conseguem se projetar, tem muitos assim, que não conseguem se projetar como o melhor, mas está entre eles e fica um excelente professor. Porque porque você deve ter muitos alunos, né? As pessoas tanto esse que se transformou num grande campeão, como aquele que virou um professor, ou até mesmo, né? Não, e outra, a gente precisa desses que não são campeões, porque esses que são campeões depende também de ter bastante gente treinando. Sim. E esses fazem parte desse bastante gente com valor. É mais ou menos assim que eu penso. Aí o cara sai, se o cara não é um grande campeão, se ele não leva o jiu-jitsu adiante, ele pelo menos
construir um caráter ali, uma base, né? Sim. Eu acho sim. que esse é o grande ponto alto, o história, grande barato, né? E vamos dizer, o fechamento do teu trabalho, né? Sim, sim. O Paulo. Ô Paulo, você teve também um grande problema, vamos até falar desse assunto, se você não quiser comentar, não tem problema, mas quando você teve Covid, né? Ah, cara, isso aí foi uma situação que... Foi assustador isso aí, né, Paulo? Foi. Eu já tinha muito medo de pegar, porque eu sou diabético, que já é uma coisa que vem de genética, e pressão alta. Então, quando eu peguei o Covid, cara, sinceramente, eu sabia de todos os riscos. Quando ninguém mais estava pegando, eu fui e peguei. E peguei uma vertente braba. Pois é, Paulo, mas aí vem a pergunta. Você é um atleta, né? Você é um cara que se alimenta bem, um cara que não tem vício. Sim, né? sim. E o cara que se cuidava, até porque você falou que tinha medo, você é um cara que se cuidava e de repente pintou, né? E o que você pensou com tu? Pô, mas eu sou um cara que sempre me cuidei. E aí? Cara, não tem isso não, viu? A Covid. É óbvio que a minha estrutura física, o meu condicionamento físico ajudou muito. Tipo, é difícil uma pessoa que fica com menos de 10% do pulmão, do fígado e do rim sobreviva. E eu consegui essa façanha, quer dizer, eu não, cara, foi uma coisa divina. Eu tenho absoluta certeza que o que tinha que ser feito, poxa, foi feito pelos médicos, mas alguns médicos já tinham falado para minha esposa que eu só estava... E a medicina não explica. Em 16 horas, meu quadro, que eu estava entubado, e eu que pedi para a médica, eu não aguentava mais a aflição. E você tinha consciência durante tudo? Não, antes, sim. Eu cheguei para a médica um dia, chamei ela, falei, doutora, por favor, me entuba, que eu estou morrendo. E ali eu já sabia que eu poderia morrer. E fiquei pensando em muitas coisas, cara, que eu deixei de fazer. Muito. E aí pesou, porque eu falei, cara, eu não vou conhecer meu neto. Eu não vou conseguir criar. O que pesou muito para mim, cara, que assim, eu criei muito bem todos os meus filhos, que eu tinha 5 já criados. E nasceu a Laurinha, cara. Charada minha filha. A Laura, velho, ela transformou minha vida. E aí, quando eu criei meus filhos, eu ainda continuo a falar, você tem uma situação financeira boa. Não, eu estou sempre duro. Mas eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sempre gasto mais do que ganho. Quer dizer, mentira, eu gasto muito mais do que ganho. Mas é pouco. Tá precisando ganhar mais, viu? Porra, mas é aquele ditado, você ganha 10, gasta 12, você ganha 20, gasta 25. Porra, é terrível. E aí, cara, eu tendo uma situação para criar bem, porque meus filhos, a gente viveu muito à base de arroz amarelinho, que era o arroz misturado com ovo, muito miojo. Eu fazia muito jejum para que meus filhos comessem. E não tem vergonha nenhuma de falar isso, que, porra, eu criei meus filhos, cara, e sou orgulhoso da educação que eu dei para eles dentro da dificuldade toda que eu tinha. Só que eu era meio aquele filme da guerra que o cara vai com o filho para a guerra, como que chama? Que ele disfarça, brinca com o filho na guerra. Eu acho que eu vi esse filme no Netflix. Porra, como que chama esse filme, velho? Não me lembro o nome do filme, mas eu vi, eu acho que me lembro. Ele acabou que o filho foi com ele ficou prisioneiro. E ele fazia a brincadeira de pique-esconde para o filho não descobrir que ele estava preso, a real entendeu? História. Qual é a real. Então, eu fazia mais ou menos isso com a vida, com meus filhos. Eu não deixava, eu levava meus filhos para a corrida, eu deixava de pagar a conta de luz, de água para levar meus filhos para a competição. E... Porra, todo mundo me chamava de maluco e uma vez eu coloquei até no jornal, patrocínio indireto do DME.
Aí ele perguntou, por que o patrocínio indireto? Eu falei, indireto porque eu ia pagar a conta. Tinha 4 contas atrasadas e eu fui com o dinheiro das 4 contas. E já iam cortar a luz. Aí o cara que era gerente, eu esqueci o nome dele na época, cara. Ele me chamou lá, falou, velho... Não, o Zé Carlos Vieira? Não era o Zé Carlos. Eu sei que o cara me chamou e falou assim, eu vou patrocinar essas contas que estão atrasadas. E rachando de rir. E só. Então tu não faz mais isso que tu vai ficar sem luz. Eu falei, beleza. Aí quando iam cortar minha luz, eu ligava para ele, velho, me dá 2 dias. Ele, não, Paulo, tu é muito cara de pau. Mas ele sabia que eu ia pagar, mas era dificuldade mesmo que eu passava. Então, quando eu peguei o Covid, cara, que eu falei, me traz de volta, doutora. Era o tempo inteiro eu pensando na minha filha de 3 anos, como que eu vou... Cara, eu não tive tempo de criar, eu estou numa situação melhor de vida, eu quero oferecer. E a Thalita, cara, minha esposa, uma super mãe, uma super mulher. Você estava falando que foi uma pessoa que te deu muita força na época, né, cara? Impressionante, ela estava todos os dias no hospital. E a gente, assim, quando eu voltei da UTI, eu vivi um pesadelo muito forte enquanto eu estava entubado. Eu não sei quanto tempo durou isso, pode ter durado minutos. Eu acho que foram todos os dias de pesadelo que eu não podia dormir. Na minha cabeça, se eu dormir, vão me matar. E eu, quando comecei a entrar em desligar, eu comecei a ter um pesadelo que eles queriam me matar e eu estava no hospital clandestino. Olha que loucura. Mas é normal o efeito... Isso aí era uma alucinação tua. Porque os remédios são muito fortes, cara. E é normal. Não são todas as pessoas que levam para esse tipo, mas todos eles têm algum tipo de delírio, porque é muito pesado o bagulho. E eu comecei a ter, e eu dormi pensando nisso. Poxa, eu tenho que ficar vivo por conta da minha filha. Isso foi muito pesado, velho, porque a doutora falou, Paulão, você vai ter o melhor tratamento, mas você sabe o risco que é ser entubado. E aquele momento eu falei, cara, ali eu achei que realmente eu ia morrer. E me doeu demais sobre essa situação que eu queria voltar por causa da minha filha. Tanto é que eu falo até hoje para minha filha. Ela está com quantos anos? Agora ela vai fazer 4. Então o negócio é muito recente, né, Paulo? 1 ano. Eu vou fazer 1 ano de vida agora, dia 3. Então você comemora mais 2 aniversários. Da oportunidade que Deus me deu. Esse me chama para festa pelo menos de 1. Né? Não, aí sim. De 1 vai rolar. Então, cara, eu, quando dormi, eu comecei a pensar isso. Porra, não posso dormir, eu tenho que ficar acordado e vivi, cara, cada pesadelo que eu não vou contar aqui, que é 1 hora teria que ter. Mas quando eu voltei muito louco, com o efeito dos remédios. Eu achei que eu dormi num leito, acordei em outro. Falei, pronto, agora ferrou. Os caras estão esperando eu dormir para me matar. E comecei a dar muito trabalho na UTI, mas trabalho mesmo. As enfermeiras vinham, eu falei, vai ser agora? Agora o quê, seu Paulo? Você vai me matar? Porra, velho. E eu tô para ir lá, já tem 1 ano, eu tô para ir lá e não tenho coragem de vergonha. Para agradecer o pessoal, eu já fiquei com a psicóloga que é de lá, ela já transmitiu, Eu vou dizer uma coisa para você, Paulo. Se você voltar lá... Tu vai meter a faca. Ele voltou. Sai todo mundo. E assim, porra, eu não tinha força, cara, para levantar o braço. Eu achava que eu estava tentando me matar para voltar em outras vidas. Olha, cara, eu passei cada aperto, cada loucura. E quando eu saí, voltei, eu ainda continuei com isso, mandava mensagem pelo celular do meu irmão, falando assim para os meus alunos. Velho, vem me tirar daqui que eles querem me matar. Você estava no hospital ainda, no quarto? Não, aí eu já estava no apartamento. E aí eu começava a ligar do celular do meu irmão, mandar mensagem. Velhão, vem me tirar, os caras querem me matar, junta o bonde. Aí eu comecei a falar umas gírias. Pô, junta o bonde e vem me pegar, caralho. Tá ouvindo? Sim, senhor mestre.
E aí meu irmão Os caras ia estão sabendo depois... que você tá na loucura, né? Não, eles, quando receberam as mensagens, aí meu irmão, na sequência, ele disfarçava, saia do quarto e mandava, olha, o Paulão tá no efeito de drogas, e droga pesada, e que tá nessa viagem. Aí eu, porra, cara, não é possível eu estar vivendo isso. E falava, tinha um negócio no teto de incêndio, essas coisas. Eu falava, olha, eles vão soltar gás por ali, vão matar vocês e vão me pegar e vão levar. E, cara, isso durou muito tempo, cara, foi uma aflição. Você sabe que tem um amigo, você conhece, vou até falar que eu já ri dessa história demais, que é o Pedro Bertozzi. Ele teve um problema, foi para a UTI, então ele estava deitado lá na UTI, de repente ele viu um cara de branco. Ele falou, pô, morri. Deus? Não, ele achou que era um... Sério? Sério, eu acredito nisso. O Marquinhos estava contando a história. Cara, eu morri. Olha lá um anjo. Aí o cara foi lá conversar com ele. O cara perguntou, e aí, Pedro, tudo bem? Ele falou, o que eu falo? Tá, tudo bem. Cadê o passaporte? Então, mas você dormiu bem? Você acordou bem? Tá, tudo bem. Aí o cara saía, voltava, conversava com alguém, vinha mais alguém. Ele falou, morria. Ele disse que entrou numas, assim... E assim, para encerrar esse assunto do Covid, valeu, brother. Para encerrar o assunto do Covid, que foi assim... Obrigado, Carl. O mais grave que eu achei de toda a alucinação que eu tive foi assim, pô, eu achava, estava nesse delírio, nesse sonho, que ia me matar e tal, não sei o que, tá. E eu queria bater fuga dessa situação. E, cara, falava pro meu irmão, cadê a arma? Eu quero a arma na minha mão. Calma, vai ter a hora. Aí eu chegava, puxava meu filho. Velho, você tem que me tirar daqui. Você tá entendendo? Aí o Léo, pai, a gente vai fazer isso, cara. Nossa, cara, mas foi assim, uma alucinação tão pesada. Isso é o efeito colateral. Né? Sim, é normal. Aí depois eu fui, poxa, e a minha esposa entrou no apartamento. Depois que eu pedi ela em casamento. Até então eu não tinha visto minha fisionomia, porque eu estava muito feio. Você perdeu muito peso? Perdi quase 35 quilos. Eu fiquei... Já. Eu fiquei... Pô, café bom, hein? Que café é esse? Esse é o café caldense. Aí eu deixei a deixa pra tu, né? Tá ligado? Obrigado. Mas é bom mesmo. É bom mesmo. Olha lá, quem faz café lá. Já pode casar, hein? Esse é o café caldense, é o nosso café. E o pãozinho de queijo xodó de Minas. Isso daí, Paulo, a gente oferece aqui, é o nosso patrocinador, porque pelo menos falou, como é que foi o podcast lá com o Marquinhos e tal? O café e o pão de queijo vou bom dizer uma coisa pra você. A conversa não foi muito boa. Agora o pão de queijo e o café estava espetacular. Muito bacana a conversa. Paulo, mas aí, o importante de tudo isso aí, que agora você tá bem pra caramba, Deixa né? eu finalizar. Tá. Aí, cara, eu tava todo fodido. Foi mal. Eu tava todo ferrado. Um fudido, né? Uma coisa. Já falou, pô. Tava bem fudido. Aí, eu não tinha me olhado no espelho ainda, Marquinhos. Cara, e aí eu cheguei, pô, minha esposa escovando meus dentes e tal. E aí eu cheguei, pô, você quer casar comigo? Eu quero viver pra você e pra nossa filha. Fazer essa nossa família. Mas isso aí na loucura ou... Não tava tão louco mais. Quer dizer, tava louco. Mas você já era casado com ela. Você já era. A gente morava então junto. Você vai desculpar, mas você ainda tava louco, Paulo. Não, aí a gente não casou. Eu ainda vou preparar um casamento para ela. A gente mora junto. Tá. Só que a gente tava meio brigado antes. E eu falei para ela, você quer casar comigo? Ela, quero. E eu comecei a descobrir todos os dias que ela ficava em prantos e as mensagens que ela mandava para todos os meus alunos, amigos, foi gente do mundo inteiro. Ela não deixou de responder ninguém. Aí, cara, quando eu me olhei no espelho, ela já tinha ido embora. Eu falei, caralho, eu tava com 2 feridas aqui, cara, e uma aqui. Tem a cicatriz, tá vendo? Eu nunca fui bonito, mas
porra, eu tava feio pra cacete. Aí eu falei, nossa, essa mulher me ama mesmo, pra ela aceitar casar comigo assim, eu sem andar, sem mexer o braço. Mas o Biu tava funcionando, sempre funcionou bem. Foi bom isso. Isso não deixou sequela, não. E aí, cara, a gente começou a viver, eu fui pra casa do meu filho, fiquei 30 dias com meu filho, cara, o Léo e a Paulinha deram a vida pra mim. Pararam a vida deles e viveram em função da minha. Foi uma coisa absurda. Aí comecei, eu não conseguia sentar, não conseguia andar, não conseguia pôr comida, meus filhos dando comida. Andar, nem pensar. Fralda, velho. Nossa, foi constrangedor. Minha filha, meus filhos me trocando, aquele fedor, mano. Passei algumas missões. E graças a Deus, ficou um pouco de sequela ainda nos pés, que ele não mexe para cima como deveria mexer, não vai para cima. Mas você faz uma fisioterapia. Os pés, não vai para cima. O nariz está empinando, o nariz empinado. Né? Aí eu comecei na fisioterapia com o Rodrigo, parceiro, também já fez jiu-jitsu, então ele tinha uma paciência comigo fodida. Quando ele me enchia muito o saco, eu falava, vai tomar uma, e ele, não, mestre, calma. Então, já fechava a mão, fechava a mão, eu não tinha força. Vou sarar, hein? Vou sarar. Aí ele, não, mestre, calma, mestre. Ele é muito engraçado também, gente boa demais. Então fui indo, cara, e aí tudo, graças a Deus. E a fala, cara, como é que ficou a tua fala? Não, audição? Não, nada, não perdi a memória. Viu, Paulinho? Paulinho não, como esse nome é? Não, fiquei bem pra cacete. Graças a Deus a memória não atrapalhou, a audição, a fala. O pulmão, eu tive que fazer fono, que o pulmão andava daqui ali e falava, nossa, velho. No domingo, eu fui na casa do meu filho, que depois desse tempo todo eu não tinha ido. Evitava algumas coisas. Eu tinha medo do que eu passei, sabe? Cara, eu entrei na sala onde eu ficava, eu tomei um baque, assim. Eu me emocionei muito porque eu lembrei de tudo que eles fizeram por mim. Uhum. A escada, velho, quando eu olhei, eu desci a escada. Aquela escada para mim era o fim do mundo. Eu consegui subir uma escadaria. Enfim. Imaginou, hein? Graças a Deus, estou aqui hoje, estou muito feliz, estou vivo. Estou com as minhas missões destinadas já. Tá com o teu projeto. Sei qual é o sinal que veio, sei o que eu tenho que fazer. Quando eu resolvi mudar, eu estava mal, eu estava com a cabeça ruim, eu me envolvia com conversas erradas, eu falava, eu tinha conversas erradas também. Então eu tava um merda. Aí eu falei, peraí, não. Mudar de vida. Não, tá tudo errado. Porque aí eu fiquei fraco. Na verdade foi essa. Eu fiquei todo fraco. Mas ligadíssimo. Eu falo para minha filha o tempo todo, eu te amo. Você é minha vida. Eu sempre falo isso para minha esposa, minha vida. Porque realmente, cara, as duas... É óbvio que o amor dos filhos, nossa, é sempre igual. Mas essas duas que estão comigo, cara, é assim, realmente a minha missão agora é fazer as duas felizes. Muito bem, muito bem. Que bom que você está bem e pode tocar a tua vida na tranquilidade, até porque você luta até hoje, né? E agora você voltou a treinar, como é que tá isso aí? Eu voltei a fazer o jacaré, que é o Michelson. Ele trabalhava na Caldense, todo mundo conhece ele como baiano. No hotel era o Jacaré, muitos chamam de Michelson. Ele faz um trabalho espetacular de recuperação. E começou a me fazer na musculação, começou a trabalhar comigo e tal, enfim. Eu fiquei alguns meses com ele. E hoje estou com meu filho, Duda, no Olimpo. Por circunstâncias de horários, de tempo e tal, o Duda me pegou para me colocar em forma. Beleza, agora o jiu-jitsu ainda vou levar um tempinho para voltar. E me fala uma coisa, assim, o Renatinho, como é que
Como é que ele tá? Ele é um grande campeão. Conta pra gente aí, rapidinho. O Renatinho, cara, participou de 3 Olimpíadas. Eu vou contar um resumo, assim, mostrar o que é o Renato. Uma vez ele escreveu, eu achei incrível: eu não tento, não luto para vencer meus adversários. Eu luto para vencer a mim mesmo, para ficar cada dia melhor, porque eu sei que é isso que eu preciso, esse foco, para eu chegar bem. O Renato, até o Junior Man, que é uma categoria abaixo do profissional, ele nunca tinha sorrido. Dado um sorriso. Dado uma risada. Nunca tinha rido. Ele nunca chegou no pódio. Subia, sempre campeão, desde pequeno, desde a primeira competição com 5 anos. Ele subia sério. Eu nunca cobrei isso igual as mães ficam, né? Dá um sorriso. O cara tem que rir a hora que ele quer, tem que sorrir a hora que quiser. Aí, bicho, ele começou... Eu falava, pô, o cara é focado até no pódio. Aí um dia ele entrou para Junior Man e a primeira corrida dele ele foi campeão. E ele subiu no pódio, cara, com um sorriso. Eu sempre me emociono muito quando eu falo isso. E eu, caraca, aí bati foto, mas aí eu tive que perguntar: ô filho, primeira vez que você dá um sorriso no pódio? Ele falou: pai, é a primeira vez que eu ganho dinheiro para poder te ajudar nas corridas. Olha só, cara. Cara, aí, bicho, aquilo eu desmoronei na mesma hora. Me emociono com isso, porque eu ia para competição isso é um retorno, né, rapaz? Cara, eu ia para competição com eles, a gente ficava acampado. E o bicicross é um esporte caro. Então eles, os meninos iam todos para hotéis, suplementos e tal. E a gente comia macarrão com batata e ovo. E eu falava que o contato com a natureza, como eu falei para você, eu sempre escondia sempre a realidade. A rapaziada. Mas eu acreditava também nisso, que a força da natureza ia ser suficiente para que eles fossem campeões. E aquela comida, que era o carboidrato, a proteína do ovo, enfim, aquilo era o suficiente para deixar eles fortes. E que eles tivessem um bom sono. Fazíamos sempre oração antes deles deitarem. Só que, cara, a gente sempre acampava em lugares que, perigoso, assim, interior de São Paulo e tal. Então eu não dormia, velho. Eu ficava de vigília. Foi assim uma vida, cara, que eu não me arrependo nem um pouco, faria tudo de novo por eles, pro futuro que eles têm hoje, essa verdadeira... E aí um dia a gente começou a melhorar de vida, eu comecei a ter alguns patrocinadores. Aí eu fui, marquei um aluguel, um hotel. Aí, cara, quando eu reservei o hotel, o Renato falou: e a força da natureza? Eu falei: depois a gente conversa sobre isso. E, eu falei: cara, vamos usufruir o hotel aí, abrir café da manhã, cara. Deixa a natureza mais pra frente. Café da manhã, aquelas porra todas, mas sempre orando, sempre tendo... Eu tenho uma linguagem com eles espiritual, cada um tem a sua, eles são pro lado evangélico. Uhum. E eu apresentei, mas eu sempre fui muito místico, de várias religiões, que eu fui curioso e tal. Então a gente sempre teve uma comunicação muito forte em relação a como era, que tinha que ser a fortaleza para correr, e tudo, graças a Deus. Você vê aí muito os bom. meninos tem um filho campeão, né? Cada um é campeão naquilo que pode. O Lucas é o meu campeão do que ele faz. Sim. Né? É Corujão. Mas é meu parceiro. É isso mesmo, Marquinhos. A minha filha é minha campeã, então cada um, né? É isso mesmo. E eu sou esse campeãozinho, né? Você é o Marquinhos, cara. Não tem outro. Muito bom, Paulo. Que conversa boa, compadre. Que coisa boa você ter vindo aqui. E eu quero trazer o Renatinho aqui. Eu não conheço ele. Sim, eu vi o Renato na televisão, né? Um desses campeonatos que ele ganhou aí. E onde foi que eu vi? Foi no Globo Esporte. Globo Esporte. Foi Globo Esporte mesmo que eu vi. Ele vai correr esse final de semana
na corrida da Rede Globo, aquele Forex. Eu me lembro de ter visto ele no Globo Esporte. Depois eu vi aqui na TV Posse, vi jornal aqui, mas não conheço ele pessoalmente. Quem sabe de hoje nós vamos trazer ele para bater um papo. Né, Lucão? Claro. Né? Tomar mais uma aqui, hein, Lucão? Meu irmão, isso aí é para você, rapaz. Você é o nosso convidado. Tô tomando a Evolível Kombucha, o chá fermentado. Eu não conhecia, cara, e curti demais. Uma sensação de bem-estar. Não tô fazendo média, não. Né? Eu gostei de verdade. Então, cara, ó, eu gostei do café. Marquinhos, você acertou a mão. Café, pão de queijo. Porra, esse chá é incrível. Porra, esse chá é gostoso, cara. Convida mais vezes pra eu vir aqui, né? Pra eu ficar vendo. Você vem trazer o Renato, pô. Vem com o Renato. Vou sim. Paulão, eu quero te agradecer. Se quer acrescentar algo, né? Cara, eu quero deixar assim os agradecimentos para as pessoas que acreditaram nas orações, que foram muitos e fez a diferença. O Flávio lá do Monreal fala, porra, mestre, o céu estava lotado no dia, devolve, tem muita gente pedindo por ele, aí devolveram. E graças a Deus, cara, tudo deu certo. Quero também deixar aquele toque. Pô, galera, votar, tem que votar, escolha. Não vou falar meus candidatos aqui, não vou fazer política aqui, mas, cara, escolhe. Vê o que o país já passou, o que passa, e faça uma boa escolha, porque minha filha precisa de um futuro, cara, top, meus netos também. Então, pensa bem, não faz caquinha, não anula o voto, não. É esse o recado aí. Obrigado, Marquinhos, obrigado, Lu. Obrigado você por incrível. Desculpa, por ter vindo aqui falar com a gente, foi muito bacana. Eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades de bater um papo. E diga lá pro Renatinho que nós vamos trazer ele embora. Vamos falar de... Como é que chama? BMX, né? É isso? BMX. Ele agora parou com o BMX, ele só dá clínicas e oficina, ele migrou para o mountain bike. Já tá dando trabalho. Já tem, é mais uma conversa. Ele não consegue, velho, parar de treinar, ele fica doente. E o filhinho dele, cara, com 10 meses, você tem que ver o que o moleque já... Vai aprender a andar de bike antes de aprender a andar. Eu fico de cara com isso, mas incrível, né? Tá no DNA. Então tá bom, Paulo, muito obrigado. Né? Até uma outra vez a gente bater um papo, tá bom? Saúde e paz pra você, pro Renatinho. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Saúde. Valeu mesmo, Marquinhos. Valeu, Marquinhos. Vamos fechar aqui mais esse podcast, né? Com pão de queijo xodó de Minas, com o nosso cafezinho caldense, Evolível Kombucha, né? E com você que ficou com a gente, muito obrigado, um grande abraço, um final de quinta espetacular. E aí nós vamos voltar na próxima semana com mais um episódio, na próxima quinta-feira, tá? Você pode entrar aí, Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Instagram, estamos por aí, tá bom? Café com Manteiga Podcast. Um abraço para você, fica em paz, vai na fé e até quinta que vem. Até lá.